iniciar nossa reunião, né? Boa noite a todos, mais uma vez, que se encontram aqui no nosso salão. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos. Pedimos aos nossos irmãos que se encontram em seus lares para colocar uma garrafinha com água, né, para ser fluidificada, e essa água pode ser bebida em doses homeopáticas, de manhã, de tarde, de noite, pode ser também bebida com os remédios de vocês, sem problema nenhum, ok? Nós vamos iniciar com o nosso irmão Edivaldo, com uma página de preparação, em seguida a prece, e depois a nossa irmã Cristiane trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos ouvir. Uma boa noite a todos vocês e para vocês também que nos acompanham através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nesta noite e acompanhando a página do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 66, acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Está em Paulo, Efésios 5,14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que se acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não ouvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível que saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita o serviço de virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito da fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente, que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Graças a Deus. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor, em busca de mais um encontro contigo, desse contato tão amoroso, tão grandioso para cada um de nós. Onde viemos, Senhor, buscar a Ti através do Teu Evangelho. Com essas palavras consoladoras,
em cada página. Essas orientações que nos chegam e que nos ajudam a caminhar com passos firmes para a frente e para o alto. Orientações seguras, mas sempre te rogando, Senhor, que nos ajude mais e mais a colocarmos em prática tudo aquilo que aqui vamos ouvir. Gratidão, Senhor, por essa grande oportunidade de despertar e de buscar. Gratidão por esta casa que nos acolhe, nos recebe também. Gratidão por esses amigos espirituais, os nossos mentores da casa, dessa reunião, e mentores espirituais de cada um de nós, que tanto nos ajudam diariamente, e nem percebemos muitas das vezes. Que possamos nós, Senhor, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações de amor, de paz, de fé e esperança, te rogamos que essas mesmas vibrações que nos envolvem se estendam a todos os nossos irmãos em humanidade. Nas áreas de conflito, Senhor, assim como nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de recuperação, em nossas casas, Senhor, mas também aqueles que se encontram na rua e por aqueles que não têm quem peça por eles. Que eles possam ser tocados e socorridos pelos teus missionários da luz, Senhor, para que todos nós possamos seguir em frente, todos juntos, como ovelhas, seguindo o único pastor que é tu, Senhor. Te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que tua paz e teu amor sustente todos nós, agora e sempre. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos ouvir a nossa irmã Cristiane com a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. É uma alegria sempre vir a essa reunião e sentir essas doces vibrações que nos envolvem. Impossível não sentir a presença do seu Renato na reunião de hoje, não é mesmo? Impossível não nos lembrarmos do nosso querido seu Renato. Trabalhador incansável aqui da nossa casa, que sem dúvida nenhuma tocou os nossos corações, né? Hoje nos cabe o capítulo 16 do Evangelho, capítulo que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, e a gente vai falar sobre a verdadeira propriedade. Vamos falar dos itens 9 e 10. O item 9 é uma mensagem do Espírito Pascal e o item 10 é uma mensagem de um Espírito Protetor. Então, assim, como são dois textos grandes e a gente tem mais ou menos entre 20 e 25 minutos, eu não vou ter como ler o texto todo, né? A gente vai falar um pouco a respeito do assunto, mas o ideal é que a gente possa se aprofundar lendo esse texto em casa, caso tenha a curiosidade, para poder compreender melhor do que a gente trouxe hoje, né? E essa primeira
mensagem do item 9, de Pascal, ela começa dizendo assim: o homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra, mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? O que a gente possui de nosso? Né? Então, esse capítulo todo vai falar das posses materiais. E este tópico específico, que vai tratar, como nós dissemos antes, da verdadeira propriedade, vai começar com essa pergunta: o que eu possuo de meu? O que eu consigo levar? O que eu trouxe e aquilo que eu consigo levar. Só isso possuímos de nosso, de verdade. E eu sempre penso quando vem a fluidoterapia, né? A essa reunião que a gente chama de fluidoterapia especificamente. O que esse tópico tem a ver com essa reunião de hoje, para nós que viemos buscar no Evangelho o tratamento espiritual? O que é a propriedade dos bens materiais ou dos bens em geral tem a ver com a saúde do corpo físico? São muitas questões aí que a gente pode levantar relacionando isso, não é mesmo? André Luiz é um espírito que tem uma série de livros que veio pelas mãos de Chico Xavier, que trata da vida no mundo espiritual. E ele vai descrever para a gente que a gente tem esse corpo físico, que é o corpo de matéria, tem o espírito, né? Que é o que fica para sempre. E a gente tem um envoltório espiritual, que eles chamam de perispírito, ou modelo organizador biológico, que é algo que também parte conosco quando a gente desencarna. E esse modelo organizador biológico, ele vai ser o molde que a gente vai usar para construir esse corpo aqui, certo? André Luiz também diz que as nossas emoções se derramam do cérebro e atuam no nosso corpo. Ele vai chamar o nosso modelo organizador biológico, ou perispírito, também de psicossoma. E aí a gente chega ao ponto de falar que isso daí não é nada não, é psicossomático. Já ouviram isso? É da cabeça da pessoa. E a cabeça não influencia o corpo? André Luiz vai dizer que sim. Então a gente adoece porque pensa? Sim. Mas o que isso tem a ver com o tempo? Se eu penso só em amealhar, em juntar bens materiais, né? E fico ansiosa, angustiada, eu vou chegar ao ponto de adoecer. E é essa relação que a gente gostaria que vocês pensassem. Porque eu tenho pensado bastante nela. Até que ponto eu arrumo tanto trabalho, tanta coisa para fazer, acho que agora o tempo é muito curto, porque eu estou trabalhando quase que 24 horas com as redes sociais, com o WhatsApp, né? E não tive tempo para parar, brincar com meu filho, ver o céu, caminhar na praia, respirar, desacelerar.
vivência. Então, quando ele diz no Evangelho, logo de cara, que a gente só leva aquilo que de fato é nosso, são as nossas emoções que a gente vai levar. São as relações de afeto que a gente construiu, porque essas não se perdem nunca. Por isso que dói tanto ver alguém partir. Essa saudade só acaba quando você retoma essa relação, né? Quando você volta à espiritualidade e revê aquele que você ama tanto. Por isso é importante a gente pensar que tudo o que a gente usa na Terra é passageiro. Não se angustiar pelos problemas financeiros. E, Cristiane, isso é difícil. É, né? Também acho. Mas, de fato, se a gente cuida dos bens espirituais, e é isso que o Evangelho vai dizer para a gente, se a gente acredita e se a gente batalha para que tudo dê certo, claro, não adianta só ficar em casa rezando, né, que não vai brotar dinheiro em árvore. E a gente precisa do dinheiro no mundo material. A gente não vai fugir do trabalho porque a gente é espírito. Mas tentar encontrar um meio termo e compreender que, a partir do momento que a gente se esforça, as coisas vão acontecer. E às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente queria. Elas não acontecem na velocidade que a gente queria. E isso também serve para a gente de momento de descontrole emocional. E é esse descontrole emocional, muitas vezes, que adoece a gente. E que a gente acaba somatizando, que a gente acaba fazendo para o corpo físico. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. É isso que a gente leva. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que levamos e trazemos conosco. O que ninguém tem o poder de tirar de nós. E o que ainda mais nos servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. No bem. Como é que a gente adquire o bem? O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma mensagem no Evangelho aonde ele diz que para fazer o mal basta a inércia. Basta ficar parado, fingir que não viu, fingir que nada está acontecendo. Mas para fazer o bem é preciso atitude, ação, coragem, se levantar, se transformar, para cuidar de si e para se transformar efetivamente. E é por isso que o Evangelho vem junto com a fluidoterapia. A gente precisa dessa ação. Para construir esse bem em nós, que é o nosso patrimônio inalienável. Por que eu estou falando dessa palavra grandona? Ninguém vai tirar de você, é isso que quer dizer. É seu. A gente precisa buscar o que a gente chama na doutrina espírita de reforma íntima. Por isso que o Evangelho caminha junto com o tratamento. Porque ele vai trazer aquelas questões que vão fazer a gente ficar refletindo. E buscando uma transformação que efetivamente será, talvez nem sempre uma cura do corpo físico, mas uma cura interna, porque te transformou internamente. E as emoções que você derrama a partir do seu corpo espiritual, neste corpo físico serão outras. Não tão ansiosas, não tão desesperadas, mas mais harmonizadas, mais serenas, mais conscientes,
patrimônio que a gente busca construir. Não só com essa pregação do Evangelho antes, que tem como fim a preparação para o trabalho que acontece nas câmaras de base, mas principalmente a reflexão constante, transformadora e a busca para que nós possamos juntos, né, nos inserirmos nos trabalhos, nas tarefas que a casa disponibiliza, ou, se não nas tarefas daqui, agindo a partir da caridade onde quer que você esteja. Numa igreja, num templo, porque o nosso lema é: fora da caridade não há salvação. E a caridade é uma coisa assim que funciona, que vira uma chave dentro da gente, que faz a gente pensar assim: caramba, não é que eu não sou tão ruim assim, olha só, está até sorrindo a pessoa que eu fiz bem, dei um abraço, levantei, e aí você vai conseguindo a partir disso amealhar esses bens espirituais e se vincular verdadeiramente ao bem que sintoniza e vibra uma outra frequência que te transforma. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país. Ou seja, se você vai para a praia, você não vai levar, né, um casaco impermeável, você vai levar um biquíni, um maiô, uma sunga, certo? Se você sabe que você está aqui de passagem e você está arrumando a sua mala para ir para o mundo espiritual, como é que você está arrumando essa mala? Que bens você conseguiu angariar para colocar nessa mala? Que relações de afeto, de respeito você conseguiu construir? É isso que o Evangelho traz hoje. Esse pensar em que realmente, o que eu tenho de meu? O que é meu? Porque o que a gente vive hoje é passageiro, é fugaz. Mas o amor que você tem por aqueles que caminham contigo, isso é verdadeiramente único, persistente. Isso fica para sempre. Eu estava ouvindo o Haroldo Dutra falar, eu gosto muito das palestras dele, né? E aí ele estava falando a respeito do intelectual, né? Você estuda inglês, e aí você, caramba, fala inglês, né? Você vai lá para os Estados Unidos, tem uma criança com 4 anos que fala muito melhor do que você, e sem sotaque. Você estudou 20 anos para chegar lá, né? Então, assim, é legal, é importante você estudar. O conhecimento intelectual a gente leva. Mas para que a gente quer esse conhecimento intelectual? É a finalidade, percebe? Para que eu estou estudando? É para dizer que na questão número tal, a resposta, sabe? É para fazer citações de cabeça? Ou é para verdadeiramente motivar alguém, tocar no coração e falar assim: caramba, você tem tanto potencial, vamos transformar isso. Vamos ver a vida de outra forma. Vamos verdadeiramente viver olhando para quem está ao nosso redor, deixando um pouco a correria de lado, desligando o celular em casa um pouco. Eu preciso fazer isso, tá? Minha culpa também. Porque a gente está quase que 24 horas conectado, sem olhar no olho, sem sentir o cheiro. Eu, como sou neta de pernambucana, né?
voinha de dar cheiro. Então, assim, para mim não é uma questão só de abraço e beijo, é o cheiro, aquele cheiro, sabe? O cheiro da minha avó. Ó, coisa gostosa, né? Não é? É bom demais, né? E a gente perde isso, né? E aí eu fico me perguntando, para quê? Para quê? Que bagagem é essa que a gente está montando para levar para a vida espiritual? E tem muitas perguntas no texto. Quando você chegar lá, no mundo espiritual, ninguém vai te perguntar quanto é que você tinha, que posição você ocupava, quantos diplomas você conseguiu. Você era um príncipe ou um operário? Mas vão perguntar assim: o que você traz? O que você trouxe? Que relações você construiu? Quem você amou? Quem você ajudou? Com certeza, o nosso evangelho de hoje, ele serve de ponto de partida para muitas reflexões, cujas respostas a gente vai encontrar lá no nosso cantinho, no nosso travesseiro, ou vai encontrar na terapia também, é uma boa. Terapia é sempre uma necessidade para a gente se reorganizar, cada vez mais a gente entende isso, porque muitos de nós chegamos aqui com questões físicas pontuais, mas outros tantos viemos a casa com questões emocionais e psicológicas que são tão necessárias de ser curadas e de ser tratadas e de ser avaliadas quanto essas do corpo físico. Por isso é importante não só, como a Rosana disse no início, passar pelo tratamento com assiduidade, mas implementar a evangelioterapia na nossa vida. Porque é amelhando, é refletindo junto com a família, que a gente vai transformando o ambiente da nossa casa e vai conseguindo aos poucos a serenidade que a gente precisa para se reformar e para continuar caminhando no mundo. É essa bagagem que a gente precisa preparar, né? Que a gente possa preparar juntos para se reencontrar em pouco tempo. Boa noite a todos e um bom passe. Envolvidos nessas vibrações, queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, através do Teu Evangelho. Gratidão, Senhor, por essas palavras que ajudaram em nossas reflexões, nos alimentando a alma. Gratidão, Senhor, rogando a Ti que nunca nos falte, mas rogando também, Senhor, que nos ajude a permanecer com essas reflexões, a permanecer com essas vibrações, esses bálsamos, essas energias que recebemos até agora e com aquelas que ainda receberemos no momento da paz, e que possamos utilizá-las no nosso dia a dia, conosco, mas também oferecermos àqueles a que encontrarmos pelo caminho, onde o Teu amor e a Tua paz sustente a todos nós.
trazendo esperança e fé nos dias vindouros. Te rogamos, Senhor, que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, onde já sabemos, Senhor, que teus missionários, os mentores da casa, os trabalhadores espirituais desta reunião já estão apostos para nos oferecermos o bálsamo, a energia, o remédio necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte da nossa reunião, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus. Quanta luz nesse ano.